Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos ter mais um culto online. E agradecer a Deus pela semana que Ele nos concedeu, por tudo de bom que tivemos essa semana. E que podemos agora ser abençoados com a mensagem, com os cânticos e os louvores. Que tudo saia perfeitamente bem como a vontade do nosso Pai Celeste. Então, vamos começar o nosso culto. Vou fazer uma oração para começar o nosso culto. Bendito Pai que está no céu, te agradeço, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado, por tudo que até agora o Senhor tem deixado de bom na vida de cada irmão, Senhor. Que esse culto possa ser um culto abençoado, que possa cada pessoa que ouvir e que assistir possa ser abençoado, Senhor, se tiver algum problema, que possa ser tudo resolvido mediante a tua santa vontade. Agradecemos por tudo. Abençoa, Senhor, abençoa esse culto. Entregue em vossas mãos tudo que for feito agora para a honra e glória do teu nome. Amém. Agora, irmão, abrem as suas Bíblias em Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e o que neles habitam. Fundou-se a ele sobre mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão, é puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor bênçãos e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam e de que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor do Exército é o Rei da Glória. Sim, irmãos, quem é o Rei da Glória? É aquele que cuida de nós e aquele que em todos os momentos ele está segurando a nossa mão, nos orientando e nos dando sabedoria. Por isso, irmão, estamos aqui reunidos para mais um culto, para mais uma bênção na vida de cada um. Então agora vai começar o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Vilaíde, isso mesmo, vamos iniciar esse culto com louvor, com adoração, com o nosso coração voltado ao Senhor, com a nossa mente, nossos pensamentos no Senhor. Que você aí na sua casa se desligue de tudo. Se você estiver com o celular e não estiver no culto, deixe ele de lado, se coloque então diante do Senhor para prestar o seu culto, entregar o seu culto a Deus, para o adorar, para ouvir a tua palavra, para entregar a sua oração, os louvores. Vamos falando em louvor, vamos agora ouvir as nossas crianças cantando, louvando ao nosso Deus. Em seguida, a nossa irmã Marta fará uma oração de intercessão. Esse é o momento que você pode escrever no chat o seu motivo de oração, o seu pedido de oração, se você assim desejar, seja o seu ou de alguém que você conheça que estiver necessitando da ajuda do Senhor. Aproveite esse momento também, coloque ali a sua oração de intercessão, seu pedido, para que a gente possa orar, colocando isso diante do Senhor. E depois da oração da Dona Marta, nós teremos o louvor, momento de cânticos. Cante conosco, louve a Deus com a gente também. Boa noite, pessoal. Agora aqui
crianças vão cantar. Vão cantar com a gente? Aqui, mãe, aqui. Noite pensar fui, sim, assim, ó. Noite pensar fui, do fio faraó. Triste, bem triste, estava no meu coração, chorava em liberta-me, Senhor. Triste, bem triste, estava no meu coração, chorava em liberta-me, Senhor. Moisés foi ao faraó, sim, assim, ó. Moisés foi ao faraó e lhe disse assim: deixa sair o povo para prestar-lhe culto, assim diz o Senhor. Deixa sair o povo para prestar-lhe culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou pragas, banhos e espadas, assim nos libertou. Deus enviou pragas, banhos e espadas, assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, assim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, a ti, Senhor. Amém. Eu vi. Boa noite, igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos pela saúde, Pai, pelo alimento, pela tua provisão, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado por tudo que tem nos concedido, ó Pai. Neste momento, Senhor, te peço, ó Deus, que tu esteja abençoando as vidas, as famílias da nossa igreja, Pai, que tu conceda a cada uma delas, ó Pai, a necessidade, Senhor, que tu sabes qual é, Senhor, que tu, ó Deus, possa estar colocando a sua mão poderosa sobre cada família, Senhor. Nós te pedimos também, ó Pai, que tu venha abençoar o pastor Daniel, sua esposa, suas filhas, ó Deus, coloca a sua mão poderosa sobre eles também, ó Deus. E nós também te pedimos, ó Deus, que tu venha abençoar o nosso país, ó Deus, os nossos governantes, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ter dias melhores, ó Deus. Que nos conceda, Senhor, a tua paz, direcionamento, Senhor, nos dá força, nos dá sabedoria da tua palavra, Pai, um crescimento maior, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar cuidando de nós, trabalhando, Senhor, nas nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, o teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas e te servir, ó Pai, em espírito e em verdade. Esteja, Senhor, com o nosso culto desta noite, ó Pai, abençoando cada ato deste culto, ó Pai, nos louvores, na adoração, Senhor. E nós te pedimos também, ó Deus, que tu esteja abençoando ricamente as nossas crianças, ó Pai, os adultos, e que tu, ó Deus, possa estar sempre, ó Deus, nos fortalecendo na tua presença.
Nos dá, Senhor, a tua paz, e nós te pedimos também, em nome de Jesus, pelos enfermos, ó Deus, que teu Espírito Santo possa estar curando cada vida, Senhor, e que tu, ó Deus, possa estar fazendo assim a tua vontade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tudo que eu quero está em ti, toda minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Venha o prazer de te adorar, dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo
Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Antes, vamos orar pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento de culto, nós queremos ler a Tua palavra e meditar sobre ela, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar. Venha, ó Pai, nos ajudar na proclamação da Tua palavra, Senhor. Venha nos ajudar no entendimento da Tua palavra. Usa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, para a Tua honra e Tua glória, Deus. Que a Tua palavra, assim sendo lançada, produza frutos em nossas vidas, ó Pai, fruto de transformação, Senhor. Que possamos crescer cada vez mais através da Tua palavra, ó Pai. Usa-nos, Senhor, e obrigado pela Tua palavra, pela leitura que iremos fazer agora. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos então para a leitura que será de 1 Reis, lá no capítulo de número 16, do 29 até o término do capítulo, e iremos continuar no capítulo 17 até o verso de número 6. Então, 1 Reis, capítulo 16, do 29 até o final, que é o verso de número 34, em sequência, o capítulo 17, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Capítulo 17 agora. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. E agora nós também iremos ler Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Tiago, capítulo 5, 17 e 18. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Palavras do Senhor, graças a Deus pela leitura de sua palavra. Esse período que nós lemos aqui em 1 Reis é um relato que demonstra uma crise profunda na monarquia do Reino do Norte em Israel, e assim toda a decadência que está acontecendo na monarquia.
os reis já não estavam mais seguindo os caminhos do rei Davi. Logo após Davi, Salomão, todos os reis que sucederam buscaram outros caminhos que os distanciavam mais e mais de Deus e de sua vontade. Foram reis maus, maldosos, idólatras, e cada vez mais eles irritavam ao Senhor com seus pecados, com sua desobediência, andavam então distantes da vontade do Senhor e levavam também o povo a se distanciar do Senhor. Dessa forma, o Rei dos Reis envia então o seu profeta para lidar com a situação atual que o rei de Israel ali, Acabe, estava lidando e fazendo, conforme nós vimos lá no verso de número 30. Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. E olha que os reis anteriores a Acabe já tinham feito grandes atrocidades. E Acabe então foi pior ainda que seus antecessores. E assim, no início do capítulo 17 surge Elias, o profeta enviado por Deus. É interessante que o livro de Reis, que conta então sobre os reis, a partir do capítulo 17 ganha então forma Elias, e ele vai até o final do capítulo, e já no início do próximo livro já também nós temos ali a participação de um outro profeta, de Eliseu, para nós percebermos como estava a dinastia, como é que estava ali todo esse período turbulento de crise exatamente dos reis que se afastaram do Senhor e escolheram um mau caminho. Então, Deus envia os seus profetas para que pudessem falar com esses reis e falar também com o povo. Por isso que aqui surge exatamente Elias, enviado pelo Senhor para repreender o rei Acabe, exatamente por conta dos pecados deste rei, pelo seu distanciamento do Senhor, de sua desobediência, alianças erradas que este rei faz e plena maldade perante o Senhor. Por isso, eu quero que nós olhemos não para o rei Acabe, mas exatamente para Elias, para o profeta Elias. Tiago, a segunda leitura que nós fizemos, nos diz, conforme nós lemos no início, que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Depois eu te convido para você olhar com mais profundidade toda a história de Elias, e também nos próximos domingos nós iremos olhar para os grandes feitos realizados por Elias e ver o quanto que nós precisamos então caminhar para cumprir aí essas palavras de Tiago, para sermos semelhante a Elias. Já somos sujeitos aos mesmos sentimentos que ele tinha. E hoje, nesse texto que nós lemos hoje, Elias, ele profetizou que não iria chover por anos. E exatamente não chove por 3 anos. E ele enfrenta esta seca também, que dá em toda a sua região e gera ali uma calamidade agrícola em seu tempo. Elias viveu em um período cheio de maldades. Depois de Davi e Salomão, os reis foram perversos. E o atual rei, Acabe, era ali o pior de todos. Acabe não se importava de pecar e até fazia questão de pecar, de contrariar a Deus. Acabe era mau e se casou com uma mulher perversa, a rainha Jezabel, adoradora do deus Baal. Formaram ali, podemos dizer que um casal perverso, homem e mulher perversos. Esse casamento ali também estabeleceu uma aliança entre Israel e o falso deus Baal, trazendo assim idolatria para o povo de Deus. E Acabe, ele se distancia de Deus e começa a adorar Baal. Ele chega até mesmo a construir um templo e erguer um altar para Baal. E toda essa ação de Acabe vai deixando Deus cada vez mais irado com isso. Que nós podemos ver que o mal no rei
logo gera também o mal no reino. O verso 34 ali nos traz a história de Hiel, que de forma ambiciosa e cheio também de desobediência decide reconstruir a cidade de Jericó, algo que Deus já havia proibido de ser feito. Nós podemos ver ali que a desobediência está alcançando todos os súditos. A imoralidade do rei está se espalhando pelo seu reino e aí os seus súditos começam a ser imorais, começam também ali a ser desobedientes e desafiam as ordens de Deus. Esse Hiel, ele decide ali reconstruir Jericó, que Deus havia proibido de ser feito, e com isso morre o seu primogênito, morre depois o seu último filho também. Nós podemos ver que a ação, e ele não se importa com isso, e ele continua com a sua ambição de querer reconstruir, de querer fazer algo que Deus não havia permitido, Deus havia proibido, mas já não ligavam mais para as ordens do Senhor. Eles queriam era fazer a sua própria vontade, desobedecendo ao Senhor. Esse é o período que Elias está vivendo, um período cheio de maldade, com rei, súditos e muitas pessoas distantes do Senhor. Podemos dizer ali que em todas as esferas da sociedade a maldade estava implantada. O que não é muito diferente de hoje, não é mesmo? Nós podemos ver em várias esferas da nossa sociedade a maldade, desde os políticos, né? Falando de governantes, né? De políticos que agem na pura maldade, em desobediência ao nosso Deus, agem nessa maldade e assim vai em todas as esferas da nossa sociedade, as pessoas agindo também com maldade. Por isso que Tiago ali realmente coloca que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e vivendo tempos maus, assim como nós também estamos vivendo e estamos enfrentando. Elias, ele então, por ordem do Senhor Deus, repreende Acabe dizendo: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Quando Elias cita Deus de Israel, ele está relembrando que Deus fez uma aliança com seu povo e este povo pertence a Deus. Ele é o Deus de Israel. Este povo pertence a Deus. Por mais que Acabe tentasse esquecer e colocar outro Deus, no caso Baal, no lugar do Deus de Israel, acima de tudo isso, Deus é poderoso e o Deus de Israel é um Deus vivo. Acabe ignorava Deus, suas leis, sua presença, a presença do Senhor, a vontade do Senhor, até mesmo ignorava a existência de Deus, porque ele decide fazer aliança com outro povo e se render a outro Deus. Mas esse outro Deus que Acabe se rende, Baal, esse Deus que Acabe procurava, não era um Deus que vive. Por isso que Elias confronta Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Porque nas crenças da época, Baal ele vivia apenas na época das chuvas e durante o período da seca ele estava ali morto, não existia. Mostrava então que Baal era ali um Deus que só vivia no tempo da chuva, no tempo da seca não existia. Podemos dizer então que era um Deus morto. Essa repreensão de Elias mostrou que o Deus de Israel é aquele que vive em todo o tempo, seja no período da chuva, seja no período da seca. Por isso mesmo, o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus que está vivo. E assim ele está operando em nós. E assim como Elias, nós também servimos a um Deus vivo. E para nós podemos dizer que isso ainda tem um valor maior, porque Jesus veio, Deus se revelou em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ao ressuscitar, Deus conquistou a vitória sobre a morte e provou que Ele é e sempre será o Deus vivo. É aquele que cumpre a sua palavra, como profetizada por Elias, porque por 3 anos não choveu em Israel. Isso demonstrou a punição do povo de Deus
por conta de seus pecados. Porque de acordo com a lei de Deus, naquela época, a seca era a punição adequada pela prática da idolatria pagã. E ao profetizar a seca, está demonstrando ali a punição pelo povo ter esquecido do Senhor, pelo povo ter procurado outros deuses e não o Deus vivo, o Deus de Israel. Os israelitas confiaram e buscaram Baal, o Deus da chuva. Por isso, o Deus vivo e verdadeiro fez com que nenhuma chuva caísse sobre a terra, nem um orvalho sequer, derrotando e envergonhando qualquer pensamento, qualquer falácia sobre Baal, o Deus que fazia chover. Agora, nem chover mais ele estaria conseguindo fazer, porque o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, mandou que não chovesse. Em quem nós temos confiado e buscado para a nossa vida? Os israelitas, eles foram levados e se deixaram levar a crer em ídolos, a crer no Deus da chuva, Baal, pecando contra Deus, transferindo aquela confiança que eles tinham no Deus que os tirou da escravidão do Egito e passado toda essa confiança agora para um Deus que era morto, para Baal, um Deus que era fraco, um Deus que só existia na época das chuvas. E ainda assim, o povo de Israel decidiu acreditar e crer nesse Deus Baal. Isso mostra o perigo de deixar ser levado por outros, de deixar que outros tomem decisões em nosso lugar, colocando ídolos diante de nós, ou quando nós mesmos decidimos ter outros ídolos. Quais são os ídolos que têm se colocado à sua frente? Acabe coloca Baal diante do povo como ídolo, e o povo adota e adora então Baal. Quais são os ídolos que têm se colocado à sua frente? O que é que tem ocupado o seu coração, a sua mente e os seus pensamentos? Se não for Deus e o seu reino, é idolatria. Se aquilo que estiver ocupando a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos não for Deus, em primeiro lugar, não for Deus, não for o reino, é idolatria. Se você estiver colocando outra coisa no trono da sua vida, é idolatria. Porque Deus, ele não troca, ele não deixa mais ninguém ocupar o trono dele, é somente o Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se você estiver colocando outra coisa que não é Deus, você está cometendo idolatria. E essa idolatria está te enganando, está te distanciando de Deus e dos seus propósitos, de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O que é que você tem colocado na sua vida de importância, de relevância? Muitas vezes um ídolo não é uma imagem. Muitas vezes o ídolo pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, pode ser um conhecido, pode ser qualquer coisa material. Se isso estiver ocupando o lugar de Deus na sua vida, você então está trocando Deus por esse objeto, por essa pessoa, por alguma situação. Não troque, não troque. Não faça como o povo de Israel, que trocou o Deus vivo e verdadeiro por Baal. E ali sofreram a consequência da idolatria. Não faça isso, não troque. Não deixe que nada ocupe o trono de Deus na sua vida. O Deus verdadeiro, Ele é fiel em sua palavra, é fiel em suas promessas, Ele é justo em seu agir. Se Deus diz que derrubará o orgulhoso, que punirá o pecado e agirá contra todos aqueles que se rebelam contra Ele, certamente Ele o fará. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. O que plantar, certamente colherá. Deus, Ele cumpre com o seu juízo e também cumpre com a sua promessa, como nós podemos ver com o próprio Elias. Deus, Ele é um Deus justo, fiel, é um Deus zeloso,
é um Deus que cuida, é um Deus que promete, é um Deus que cumpre, sempre no tempo e na forma dele. Nós podemos ver exatamente isso com Elias. Deus mandou Elias sair daquele local depois que Elias profetiza para o rei Acabe esse período de seca. Deus então ordena que ele saia daquele local e fique escondido exatamente por conta daquilo que poderia acontecer com ele devido a Jezabel ser muito má e ter mandado matar profetas. Então Deus fala assim: retire daí e vai ficar escondido, ficando então no local no período da seca, conforme ele mesmo, Elias, havia profetizado em nome do Senhor, o Deus de Israel. As ordens de Deus, elas não são vazias e não serão jamais prejudiciais para todos aqueles que as cumprirem, para todos aqueles que obedecerem à palavra do Senhor. Elas não são prejudiciais para nós. Nós podemos ver porque Deus ele manda Elias se esconder junto à torrente de Querite, um ribeiro de águas, e ali ele seria cuidado por Deus, ele não seria abandonado. Deus disse que Elias beberia daquele ribeiro e que os corvos o alimentariam, assim como de fato aconteceu. Não devemos duvidar das promessas das Escrituras. Elas são fontes seguras que geram confiança em nós. Deus promete isso para Elias e cumpre essa promessa. O nosso Deus é um Deus que cuida do seu povo. Olhamos para Elias nesse momento. Deus providenciou tudo para o profeta, e tudo de forma natural. A água que vinha ali do ribeiro, e ele então poderia se matar ali a sua sede. Então Deus produz aquilo de forma natural, e também Deus providencia de forma extraordinária, fazendo com que corvos trouxessem pão e carne para ele, e ainda 2 vezes por dia, uma pela manhã e a outra pelo anoitecer. Deus ofereceu até mais do que o necessário para Elias e ainda o fez se lembrar de seus antepassados quando atravessaram o deserto e Deus fez cair o maná pela manhã e as codornas à noite para alimentar todo o povo. Deus faz com que Elias se lembre daquilo que aconteceu. Só que para Elias, nós podemos dizer que foi porção dobrada. Pão e carne de manhã e também ao anoitecer. Tudo isso consequência de sua obediência a Deus, de levar a palavra do Senhor ao rei Acabe, em ser obediente a Deus e permanecer firme em sua palavra. É por isso que nós devemos, olhando ali para Tiago, quando ele fala que que nós somos iguais a Elias, vivemos ali os mesmos sentimentos. Por isso precisamos ficar sempre próximos de Deus e de sua palavra, porque se nós nos distanciarmos do Senhor, tudo ao nosso redor será catastrófico. Se você se distanciar do Senhor, as coisas vão começar a desmoronar. É necessário ficar sempre próximo do Senhor. Elias era semelhante a nós, viveu tempos de dificuldades como nós vivemos, provou dos feitos do Deus vivo, como nós temos provado e vivenciado constantemente. Nós temos visto milagres que Deus tem operado em nossa vida, na nossa igreja, em nosso meio. Tanto em dias ruins como em dias bons, nós podemos ver os feitos do Senhor. E ao olharmos para Elias, nós também somos chamados a sermos pessoas de oração. O teólogo e pastor, também ali ele escritor, Philip Ryken, ele escreveu certa vez que a estratégia de Elias de viver para Deus em tempos maus pode ser resumida em 3 palavras: orar, obedecer e permanecer. Orar, obedecer e permanecer. Elias orou a Deus e antes de falar com o rei Acabe, Elias orou ao Rei dos Reis. Elias se preparou, buscou antes Deus, antes mesmo de falar com Acabe, Elias procurou a Deus antes de tomar qualquer decisão.
buscava estar o tempo todo em comunhão com Deus. Para sermos de fato como Elias, precisamos começar pela oração. Oração constante, antes de tomarmos decisões, durante as nossas ações, sempre confiando no Senhor e buscando ao Senhor o tempo todo. Nós podemos ver que Elias ora antes, se prepara antes de falar com Acabe. E quando ele vai falar com Acabe, ele também está em oração, atento à voz do Senhor. Isso é de comunhão, é de alguém que está constantemente junto do Senhor. E Deus, ele escolhe Elias exatamente porque ele era um homem de oração, corajoso, dedicado, sempre pronto para cumprir a palavra do Senhor. De repente Deus está querendo te chamar. Você precisa ser uma pessoa de oração. Deus está te chamando para tantas coisas. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Aumente a sua comunhão com o Senhor. Seja uma pessoa de oração. Elias era uma pessoa de oração e Deus escolhe aquele servo porque ele era um homem de oração, para ser profeta do Senhor, para falar pelo Senhor, para levar a mensagem do Senhor ao rei, ao povo. Homem dedicado ao Senhor. Elias orou e foi ao encontro de Acabe. Orou e profetizou diante do rei, tudo em sinal de obediência a Deus. Corajoso porque ele sabia que tanto o rei Acabe quanto a sua mulher Jezabel eram pessoas ruins que já haviam matado profetas, mas ele estava confiando no Senhor, porque ele sabia que Deus era maior que o rei Acabe, que Jezabel, que tudo aquilo, e ele estava servindo ao Deus vivo. Por isso ele foi até o palácio do rei Acabe e levou a sua mensagem e depois saiu de lá em obediência a Deus, a sua palavra, indo lá ficar em um riacho. É interessante que nós vemos Elias cumprindo com a vontade do Senhor, falando, levando a mensagem ali para Acabe, profetizando aquele período de seca, e depois a palavra do Senhor vem até Elias e manda ele ir para um outro lugar. Detalha esse lugar e Elias vai. É interessante que Elias não reclama do local que Deus o mandou ir. Ele só ficou sabendo exatamente naquele momento que ele está profetizando diante do rei Acabe. E mesmo assim, ele obedece e vai, mesmo sabendo que ele iria ficar ali no local por um tempo indeterminado. Ele ficaria bebendo das águas de um ribeiro e à espera da sua comida que seria levada por corvos. O que mostrava ali para Elias que ele estava confiando nas promessas do Senhor e confiando que o seu sustento viria totalmente do Senhor, pela água, que é o Senhor quem faz, pelos corvos, que é o Senhor quem os manda, dependência total e plena do Senhor. Nós temos muito o que aprender com Elias. Aprender a confiar plenamente no Senhor, na sua palavra e em obedecer. Esse mesmo autor que eu citei, Philip Ryken, ele disse que a obediência verdadeira tem a força da permanência. E isso é necessário, pois viver para Deus em dias ruins exige mais do que um mero ato de obediência. Frequentemente exige uma obediência duradoura. Quando Elias chegou ao lugar da provisão de Deus, ele precisou ficar ali e assim o fez. Oração, obediência e permanência. É necessário permanecer naquilo que Deus mandou fazer, naquilo que Deus propôs, naquilo que Deus ordenou, e Elias permanece, sem saber por quanto tempo. É obediência, e a obediência também tem a ver com permanência. E assim nós podemos perceber as ações de Elias, confiar no Senhor, ser uma pessoa de oração que obedece e permanece. Precisamos ser pessoas que oram incessantemente, que obedecem ao Senhor e assim permanecem.
na palavra do Senhor em obediência, junto com a permanência. Elias permaneceu naquele local o tempo que Deus quis que ele ficasse lá, e Elias só ficou, porque sabia que Deus estava com ele, que estava cuidando dele. Quantas vezes Deus já pode ter nos respondido, já ter falado conosco, que nós devemos permanecer no local em que nós estamos, no modo em que nós estamos, realizando as coisas que nós estamos. Você já perguntou isso para Deus? Senhor, naquilo que o Senhor tem prometido, naquilo que o Senhor tem pedido, naquilo que o Senhor tem falado para mim, eu preciso permanecer? Eu preciso permanecer? E perceba aquilo que Deus tem falado para você. Muitas vezes a obediência exige de nós a permanência e não ficar pulando de galho em galho. A obediência verdadeira tem a força da permanência. Você ser obediente tem a ver com você permanecer nessa obediência. Nós vivemos no tempo do imediatismo. As pessoas são imediatistas. As pessoas querem as coisas para já e para agora, não querem esperar. Nós podemos ver isso no próprio mercado de trabalho. Existe uma rotatividade tão grande, principalmente da nova geração, não aguenta ficar ali muito tempo porque não quer esperar. Se não está legal, eu vou embora, eu mudo. Vivemos esse período de imediatistas, pessoas que querem o agora e o já, e se não acontecem, pulam fora. Desistem, abandonam, vão procurar outras coisas, não esperam. E não é só no mercado de trabalho, não. Até mesmo nos relacionamentos, sejam amorosos ou até mesmo relacionamentos pessoais, muitos estão fazendo rotatividades de amizades, de namoros e até de casamentos. Não conseguem mais permanecer e ficam trocando. Infelizmente, muitos fazem isso também em suas vidas de fé, em suas vidas espirituais. Acabam fazendo isso, inclusive com Deus. Se Ele não responde o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu quase estou mudando de Deus. Muitos acabam buscando um outro Deus que possa responder de forma mais rápida, que o agrade principalmente, mas não vão encontrar um Deus vivo, verdadeiro, justo e fiel. Cuidado se você está vivendo essa onda imediatista, para que ela não influencie na sua vida espiritual também. Porque Deus, Ele tem o seu tempo. É o tempo de Deus e não o nosso tempo. De repente Deus quer que você obedeça e que você permaneça. Por isso é importante a oração. Ore ao Senhor, pergunte ao Senhor, obedeça e permaneça nessa obediência. Não seja imediatista naquilo que tem a ver com o Senhor. Não seja imediatista. Espere a resposta vir do Senhor. Elias não foi imediatista. Ele esperou Deus mandar ele sair daquele lugar e ir para um outro local. Esperar. Permanecer naquilo que Deus tem proposto. As pessoas não sabem. Infelizmente hoje muitos não sabem esperar e permanecer na obediência. Elias sabia o Deus ao qual ele servia, um Deus que permanece com seu povo. Olha a diferença. Enquanto muitos são imediatistas, se Deus não me der, eu vou embora. Deus, ele age diferente, porque Deus permanece. Deus permanece com seu povo e que não o abandona. Deus não abandona jamais ao seu povo. Deus tem prazer em cuidar de cada um de nós. Assim como Deus cuidou de Elias naquele período que ele mandou ir lá para aquele riacho, Deus também cuidará de nós. Al Martin, um pastor batista, contou em um de seus sermões, narrando da seguinte forma: que em uma noite fria, no inverno com neve, em uma aldeia alemã, uma mãe e seu pequeno filho se encontravam numa situação desesperadora. Os alimentos haviam acabado, o fogo apagara e não havia nada que pudessem queimar para aquecer a sua casa. Então a mãe ficou chocada. Ao orar,
ela ouviu seu filho atravessar a sala e abrir a porta de casa, deixando assim entrar o ar frio da noite. E a mãe disse ao filho: Filho, por que você está abrindo a porta numa noite tão fria? E o filho responde: É para os corvos, mãe. Uma forma muito simples do filho responder, mas ele conhecia a história de Elias. Lembrou-se como Deus havia providenciado tudo para o seu profeta e confiou que Deus enviaria seus corvos, com ou sem neve. E a mãe ficou ali então, assustada com a porta aberta e tentando ali, ouvindo a fé do seu filho. Acontece que o burgomestre é um prefeito ou um gestor municipal, ele estava fazendo caminhada naquela noite gelada para ver se tudo estava bem na aldeia. E aí ele ficou surpreso ao ver uma porta de uma casa pequena aberta. E ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. Era uma noite muito gelada. E por que a porta daquela casa estava aberta? Ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. E ao chegar lá, encontrou a mulher na porta e perguntou qual que era o problema. E ela explicou que ela e o seu filho estavam esperando os corvos de Deus. Este burgomestre respondeu: Eu serei o seu corvo agora e para sempre. Eu irei cuidar de vocês. A pobre mãe e seu filho eram iguais a Elias. Apesar de viverem tempos difíceis, conheciam o mesmo Deus que Elias conhecia e servia. Quando oraram por sua providência, descobriram a mesma coisa que nós descobriremos quando confiarmos nele plenamente. Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, que sempre cumpre com a sua palavra e sempre se preocupa com seu povo. Que então nós possamos ser de fato como Elias, confiar no Senhor, sermos pessoas de oração que obedecem e permanecem no Senhor e em suas promessas, em sua palavra. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por ser um Deus tão cuidadoso, tão presente, ó Pai, em nossas vidas. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a confiarmos cada vez mais, que os nossos corações possam estar voltados para o Senhor. Ó Pai, que a nossa mente, ó Deus, possa estar voltado para o Senhor. Ó Deus, que possamos ser pessoas que conversem contigo, que orem, que estejam em plena comunhão contigo, ó Pai. Que possamos confiar, que possamos orar mais e mais. Desperta esse desejo em nós, Senhor. Que possamos ser obedientes e que possamos permanecer nessa obediência, permanecer na tua palavra, permanecer contigo, ó Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor permanece conosco o tempo todo. Somos nós que muitas vezes saímos, ó Pai, da tua presença. Nos ajuda, ó Pai, nos dê esse desejo, ó Pai, como que uma fome, ó Pai, da tua presença, de estar contigo. Que possamos, ó Pai, te buscar cada vez mais. Esteja com cada um, ó Deus, que está conosco neste momento. Desperte cada vez mais em nós este desejo de te buscar, de orar, de obedecer e de permanecer no Senhor. Oramos, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos caminhando para o final do nosso culto. Agora nós teremos a oração final, que será feita pelo Senhor Nelson. Em seguida, algumas famílias de nossa igreja convidam você para orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Depois iremos receber a bênção do Senhor. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, porque estamos na tua presença, Senhor. Porque estamos te cultuando o teu santo nome, Senhor, para ouvir a tua palavra também. Que a tua palavra
possa ficar gravada em nossos corações e que possamos, ó Deus, caminhar no caminho traçado pela vida do Senhor Jesus, que nos conduz à Tua presença. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Esteja, Deus, com todo o Teu povo, com os Teus filhos, membros da IPI do Partido Chave, especialmente o Teu servo, pastor Daniel. Nós te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. não nos deixe cair em tentação, Mas livra-nos do mal. pois teu é o reino, O poder E a glória para sempre. amém. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria e a força do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um culto, com a graça do nosso Deus, a sua misericórdia renovada sobre nós nesse dia, uma nova semana que está começando, uma semana onde já começamos em adoração ao nosso Deus. Obrigado por você nos permitir entrar em sua casa e juntos podermos adorar ao nosso Deus. Eu quero te pedir um favor também, um desafio, que você possa pegar o link deste culto e compartilhar. É a palavra do Senhor. Coloque em suas redes sociais, compartilhe, mande o link deste culto para algum amigo, para algum familiar, algum conhecido, que de repente essa pessoa possa ouvir a palavra do Senhor e saber que temos um Deus vivo, um Deus que está conosco o tempo todo. Faça isso. Aproveite essa ferramenta que você tem em suas mãos, a rede social. Faça com que a palavra do Senhor possa alcançar tantas e tantas vidas, ok? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Aqui embaixo estão os dados da conta bancária do nosso tesoureiro. Se você desejar fazer uma oferta, depositar o dízimo ou uma oferta, pode colocar aqui nessa conta. Nós ainda estamos com a nossa igreja em reforma, então se você quiser nos abençoar, nos ajudar nessa reforma, seremos muito gratos. Isso nos ajudará tão logo podermos retornar com os nossos cultos presenciais também. Iremos continuar com as transmissões online e também queremos tão logo ter o nosso culto presencial. Combinado? Que você possa nessa semana buscar ao Senhor cada vez mais, lembrando sempre de confiar no Senhor. Orar o tempo todo, de obedecer ao Senhor e de permanecer nessa obediência, permanecer no Senhor. Que você possa fazer isso todos os dias, aumentando cada vez mais a sua comunhão com o Senhor. Amém? Uma semana muito abençoada para você, para sua família. Um grande abraço, fique na paz do nosso Senhor e até mais.